Hoje, dia 16 de outubro, nós estamos aqui na Faculdade de Saúde Pública, na sala emprestada pelo professor Rodolfo Vilela, um dos coordenadores do Fórum Acidente de Trabalho, tendo a oportunidade de conversar com Bruno Chapadeiro. Bruno é psicólogo de formação e atualmente pós-doutorando na Unifesp, onde trabalha em colaboração, supervisão do professor Francisco Lacaz. Bruno, nós vamos conversar um pouco sobre tuas atividades, teu trabalho mais recente, mas para começo de conversa eu queria que você se apresentasse, vamos dizer assim, Bruno por Bruno, como é que você prefere ser chamado, ser conhecido? É difícil, né? Porque quando a gente se sente múltiplo, a gente fica pensando por onde começar, mas eu acho que faz mais sentido a gente se apresentar pela parte profissional, né? Então, como você disse, eu sou Bruno Chapadeiro, eu sou psicólogo e eu fiz meu mestrado na Sociologia com o professor Giovanni Alves, na Unesp Marília, onde eu estudei o mundo do trabalho através do cinema, né? Então, tinha essa vertente de querer, né, a partir da arte, ver o que eu podia extrair disso e compreender o mundo do trabalho. E eu acho que foi o que me deu assim, um arcabouço para compreender essas novas configurações do mundo do trabalho e que eu acabei indo para esse doutorado onde eu fui estudar as perícias, né? Então, o doutorado em educação, né? Então, psicólogo, mestre em sociologia, doutor em educação e agora, futuramente, pós-doutor em saúde coletiva. Então, eu acho que eu poderia me apresentar assim, como alguém múltiplo. Múltiplas atividades aí. Isso. Bom, você tinha me comentado aqui um pouco, o seu trabalho de doutorado foi intitulado Panorama Atual das Perícias em Trabalho e Saúde, a construção das perícias em saúde do trabalhador. Então, você podia comentar um pouco para a gente como é que você se aproximou desse tema, como é que foi sua escolha, e aí comentar alguma coisa, tanto do desenho do seu estudo, quanto dos seus principais achados. Tá. O interesse por esse tema começa numa reunião aqui na Fundacentro, aqui em São Paulo, em 2010 ainda, eu ainda estava no mestrado. E eu vim nessa reunião com o professor Giovanni. Foi quando eu conheci Maria Maeno, Beth Lima, Renata Paparelli, enfim. E nessa reunião começaram a surgir essas questões falando sobre as perícias, né? E dizendo que os peritos não reconheciam nexo de causalidade entre os adoecimentos do trabalho, enfim. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Na minha formação enquanto psicólogo, eu nunca tinha ouvido falar que existia isso, esse mundo, né, das perícias. E eu achei interessante, então sempre fui mantendo, né, uma ideia do que seria esse tema e resolvi então no doutorado estudá-lo, né? E fui lendo alguns artigos, né, que não me esclareciam de que perícias que estavam sendo tratadas ali, né? Assim, quando se falava de perícias psicológicas, me parecia que o âmbito de atuação era na justiça, mas ao mesmo tempo se falava de NETEP, que é uma coisa utilizada na Previdência, né? Então, tanto que o primeiro capítulo da minha tese, né, é justamente de que perícias estamos falando. Então eu quis colocar de uma forma bem didática. Fui fazer o doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp, né, sob orientação do professor Roberto Luani. E o professor Roberto Luani me disse, olha, esse é um tema ao qual muitas profissões tangenciam, né? Então vamos tentar fazer uma tese que possa ser lida, né, possa ser lida por todas essas profissões, né? Então eu me preocupei em tentar adaptar a linguagem pensando que os próprios médicos peritos pudessem ler, né, sociólogos pudessem ler, psicólogos pudessem ler. Então eu quis fazer uma coisa bem didática.
e colocar quais eram então essas perícias, em que instâncias que elas aconteciam, quem eram os atores ligados, né, e quais as problemáticas que elas tinham. Então, aí que eu me deparei com diversas formas periciais, né, sempre focado na ideia, nas perícias, lógico, de trabalho e saúde, né, não me atentei para perícias contábeis, né, por exemplo. E então eu acabei focando, né, durante o processo da pesquisa as pessoas sempre me diziam, olha, escolha uma, né, o doutorado não dura para sempre, então escolha uma forma, escolha uma forma de perícia para você estudar. E eu não consegui escolher, eu acabei estudando tanto as perícias previdenciárias quanto as perícias judiciais. E eu tomei elas como sendo as formas mais avançadas que nós temos de perícias para poder falar sobre todas as outras, né? Você pegou perícias do campo trabalhista, do acidente do trabalho, da doença do trabalho, algum recorte? A princípio eu queria fazer sobre as perícias em saúde mental e trabalho, né? Pela minha formação inicial eu tinha mais facilidade quanto a isso. Então a proposta do estudo, eu era professor na Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, na época, quando eu entrei, professor substituto, quando eu adentro ao doutorado. E a princípio a ideia era pesquisar os laudos, né? Somente ficar nos laudos e focar naqueles laudos que falassem de transtornos mentais. Só que eu fui sentindo necessidade, enquanto eu lia aqueles laudos, né, de saber quem eram aquelas pessoas que produziam esses laudos, sob quais condições eles produziam aqueles laudos, né, que entendimento eles tinham sobre trabalho e saúde, né. E aí eu comecei a ampliar. E então eu posso dizer que o campo real, né, da pesquisa foi me chamando a atenção, porque aí não só ampliei para fazer entrevistas, fazer grupos, etc., como também ampliei o escopo de não ficar apenas em transtornos mentais. Porque eu notei que quando eu ia entrevistar o perito, ele me falava de múltiplas perícias, né? Ele não ficava só nas perícias de transtornos mentais. Ele fazia de acidente de trabalho, fazia de todo tipo de adoecimentos ligados ao trabalho, né? Então eu achei que isso seria muito mais rico se eu falasse da saúde do trabalhador como um todo. Como é que você analisou esse material coletado? Você teve acesso ao laudo e ao material das entrevistas e grupos, pelo que você falou, né? Isso. Foi uma tese ao qual eu digo que eu mergulhei dentro desse campo, porque eu fui me envolvendo demais e aquela coisa de um puxa o outro, né? Então, a partir de uma entrevista que eu fazia, derivava 3 contatos, né, de outras pessoas. Aí, a partir dessas pessoas, elas diziam, não, olha, vem aqui, eu te recebo. Aí elas me davam laudos delas, sabe? Então, assim, eu não esperava ter uma formalização, por exemplo, do INSS, da agência do INSS, por exemplo, para me receber. Partia do próprio perito e falava assim, não, vem cá, vem aqui que eu vou te contar, né? Então, assim, eu senti que também tinha da parte deles uma vontade de falar sobre o próprio processo de trabalho, né? Então, foi a partir dos próprios atores mesmo que eu fui tendo contato com esses materiais. E aí eu fui analisando a partir da nossa abordagem teórica, né, do materialismo histórico, né, de como que do campo da saúde do trabalhador, de como que eu entendia então que essas perícias eram feitas, né, quais os critérios, quais as abordagens, os contextos, que aspectos elas levavam em consideração na decisão, né, se compreendiam o nexo causal, se compreendiam o processo de trabalho, né. E foi muito interessante com tudo que eu me deparei, porque a gente tem uma tendência, né, assim, no senso comum, principalmente nas perícias previdenciárias, de ficar uma coisa muito binária, né, do trabalhador ver no médico, perito, um inimigo, né, um obstáculo para conseguir o benefício, e o médico vê no trabalhador um falsário, né, alguém que vai fingir
algum adoecimento para conseguir o benefício, né? E aí eu consigo apontar na tese que, ok, nós temos esses, né, de fato, esses comportamentos, mas é dentro de um sistema que é feito para não funcionar. A forma como se configuram as perícias, né, iniciais, que a gente diz, na Previdência, não são feitas para funcionar da forma como a gente explica esse seu diagnóstico aí do sistema. Como você mesmo disse, há um sistema pericial, né, dentro da Previdência, ao qual o médico está submetido também. Então, entra um trabalhador, primeiro que ele tem que fazer 15 perícias em 4 horas. Né? Ele tem pontos a cumprir por dia. Então, ele tem metas a bater. Né? Essas metas influem em combinados que eles têm ligados à jornada de trabalho. Então, por exemplo, eles são contratados 6 horas, 8 horas, por exemplo, né, pelo concurso público, e há um combinado, né, um acordo que possa ser reduzida a carga horária mediante mais perícias realizadas. Né? Então, entra ali a pessoa, já começa a contar ali um reloginho para ele de tempo médio de atendimento. Né? Já começa a contar ali como se fosse um call center. Né? Um perito que eu entrevistei, inclusive, me disse isso. Ele falou, olha, eu me sentia num call center. Porque sentava a pessoa ali e já começava a contar o tempo médio, eu tinha que me manter naquele tempo médio para, né, a gente continuar tendo esses nossos acordos. O sistema, o SAB, né, o Sistema de Administração por Benefícios de Incapacidade, ele é um sistema totalmente informatizado, ao qual retira a autonomia do médico perito, né, na condução da sua perícia. E aí eu chego a questionar, né, também, então ele é perito do quê? Né? Ele é médico ou ele é, eu até brinco isso na tese, ele é médico ou ele é Sherlock Holmes? Né? Porque ele está mais preocupado em investigar se o trabalhador é primeiro, se ele faz jus ao benefício, né? Se ele faz jus no sentido se ele está contribuindo com a Previdência, etc., se ele realmente tem a doença e se ele está incapaz. Né? Quando você entrevista eles, eles dizem, não, aqui a gente avalia apenas incapacidade, mas na verdade eles fazem todo esse processo burocrático também em 15 minutos ou menos. Né? E o nexo, né? E o nexo, exatamente. Então, eles não se sentem médicos nesse momento. Até porque não há o momento do cuidar. Né? Não há um cuidar ali. Eles mesmos dizem, olha, é diferente da clínica. Porque eu não estou ali para tirar a dor, por exemplo, da pessoa. Eu estou ali para investigar se ele, né, faz jus a um benefício. Então, ele é perito do quê? O que realmente ele entende? Né? Se a gente pegar a origem da palavra perito, né, que é um expert, ele é expert do quê? Precisa ser médico para fazer para fazer o que ele faz? Né? Porque o saber dele está todo apendicizado a esse sistema em que, a partir de perguntas e respostas que são dadas pelo trabalhador, vai alimentando e vai mudando de página o sistema até que se chegam, né, nas conclusões. Do ponto de vista dos seus achados, o que você acharia, você acha o que você mais gostaria de destacar, afinal de contas, dos seus resultados sobre, vamos dizer assim, a construção das perícias em saúde do trabalhador? O que você... Bom, para elas serem perícias em saúde do trabalhador, né, o que nós compreendemos é que o campo da saúde do trabalhador ele é, em sua essência, multiprofissional, né, e intersetorial. Então, uma das ideias do campo da saúde do trabalhador foi justamente tirar um pouco desse olhar médico apenas, né, para a saúde. Você incluir outros profissionais. E isso é algo que não acontece,
né? Você tem no máximo ali na reabilitação da Previdência, por exemplo, a figura do assistente social, né? Mas ainda é muito, é o que eu chamei na tese de modelo peritocêntrico, né? E biomédico, é muito centrado nessa figura, né? E é uma decisão de muito peso, né? Então, para ela ser uma perícia em saúde do trabalhador, eu deixo como caminho, uma proposição na tese, de que ela seria ideal, ela alcançaria, né, o que a gente almeja enquanto saúde do trabalhador, porque até então ela ainda tem uma visão muito ligada à medicina do trabalho, à saúde ocupacional, né? Para ela ser da saúde do trabalhador, ela deveria ser multiprofissional. E deveria utilizar outros protocolos, talvez, né? Eu sugiro a utilização da CIF, por exemplo, não ficar tão ligado à CID, né? Bom, como também você poder passar por outras instâncias, né? Você não ficar restrito à Previdência somente. E isso me levou, por exemplo, ao estágio doutoral, né, que eu fiz na França, né? Um doutorado de sanduíche, ao qual eu estudei os modelos periciais de lá, né? E estudando o modelo da Seguridade Social francesa, por exemplo, isso a partir de análise documental e de entrevistas com os atores, né? Eu entendi que você tem mais pessoas, mais profissionais atuando nesse sistema, mesmo que ele ainda fique centrado na figura do médico, você tem mais médicos de mais instâncias, por exemplo, atuando. Eu queria te fazer duas perguntas agora um pouquinho mais específicas nesse trabalho da construção aí da perícia, especificamente em relação à avaliação da incapacidade para o trabalho e da avaliação de nexo para o trabalho, como é que você avalia que são construídas as decisões, no caso brasileiro, você identificou o uso de critérios claros, objetivos nessa tomada de decisão, o uso da valorização da escuta do periciado, né? Uhum. Ou algum outro tipo de critério, e que diferenças você apontaria do que você viu no modelo francês? Tá. Na decisão pericial, tanto na Previdência quanto na Justiça, o que prevalece para o perito são os exames, né? Aquilo que é palpável. Ainda se tem uma ideia de que a medicina ela é algo como se ela fosse uma ciência exata, né? Há um medo de cair num subjetivismo, há um medo de cair na clínica, né? Nessa escuta apurada. Então os exames é o que vão dizer, né? Então, inclusive o perito pode contestar o laudo do médico assistente a partir de exames que ele possa solicitar, né? Na Previdência, por exemplo, ele tem um momento que, se não me falha a memória agora, ele pode requisitar no sistema solicitação de exames adicionais, né? E aí ele vai se basear naquilo que é palpável. No caso da Justiça, a mesma coisa, né? Porque ele quer demonstrar para o juiz algo palpável. Então a clínica é algo praticamente esquecida, né? A escuta. Essa escuta de história de vida, de história pregressa do trabalhador, isso quase não existe, né? Como não se tem entendimento do que esse trabalhador faz, né? Por exemplo, o próprio manual de perícias da Previdência, né, apregoa que esse perito faça uma visita ao local de trabalho. No entanto, como eu disse, que o sistema é feito para não funcionar, né? Ele tendo que fazer 15 perícias em 4 horas, ele não tem esse tempo, né? Então, às vezes, quando tem a figura daquele perito, que é o perito que vai a campo, vamos dizer assim. Mas, geralmente, esse ir a campo é quando ele vai, por exemplo, fazer uma perícia em alguém que está acamado num hospital, ou quando vai em zona rural,
né? Não tem isso de fazer uma análise in loco, né? O perito judicial, ele até tem essa possibilidade, né? Inclusive o juiz pode, né, solicitar isso, né? Mas, como você também tem um problema sistêmico, né, ao qual esse perito só vai receber esses honorários periciais quando a ação terminar, lá na última instância, então eles têm que fazer muitas perícias para que isso vale a pena. Inclusive, alguns autores juristas, eles até colocam que esse é um dos grandes problemas, né? Então eles fazem um volume muito grande de perícias, então aquilo fica restrito ao consultório e muitas às vezes deixam até os seus laudos prontos, né? Ao qual a secretária só vai lá e muda a doença, muda, né? Então assim, vira uma... O que eu aponto é que tanto na Previdência quanto na Justiça se faz laudos como se faz geladeiras, né? Você faz em esteira de produção. E não dá para você fazer saúde do trabalhador dessa forma, né? No caso francês, que diferenças você encontrou aí? Bom, no caso francês, o sistema é um pouco mais robusto, né? Não quer dizer que não tenha ruídos também, né? Inclusive, numa conversa com um sindicalista de lá, do metrô de Paris, né? Ele me disse, olha, a nossa ideia aqui é tentar ter médicos que sejam ligados, que sejam concursados à Seguridade Social e etc. Falei para ele, olha, a gente já tem essa figura, lá no Brasil não funciona tão bem, não é bem assim, né? Mas, como deveria funcionar? Como é o prescrito, né? Como eu disse, tem ruídos, mas ainda funciona melhor. O trabalhador, quando ele está adoecido, o trabalhador francês, ele busca a sua agência do que seria o INSS, vamos dizer assim, no seu bairro, né? Assim como a gente tem o princípio da territorialização, né, no SUS, lá você tem também as unidades de saúde nos bairros e tem essa caixa, vamos dizer assim, da Seguridade Social. O trabalhador, ele vai e entra com um dossiê com alguns dados, né, particulares, com o laudo do médico da empresa, né, dizendo que ele está incapaz para o trabalho, né, e protocola, e ele já passa a receber o benefício. Ele já passa a receber o benefício, isso é algo apenas administrativo, né. Muito possivelmente, para endossar esse dossiê, ele já passou pelo seu médico assistente, que é o médico da sua unidade básica de saúde, né, vamos dizer assim, da sua unidade básica de referência do seu bairro, que ele passa para aquele mesmo profissional a vida toda, né, que já o conhece, já conhece a sua história, né, de adoecimentos, enfim. Então, aonde que entra aí a perícia na Seguridade, né? Então você tem a figura de um médico da Seguridade que vai receber esse dossiê e junto com o que eles chamam de um inspetor do trabalho, que pode ser um médico ou um jurista, que seria semelhante à figura dos nossos auditores do trabalho, do Ministério do Trabalho, que é uma pessoa que tem acesso ao espaço de trabalho para fazer uma avaliação em loco. E junto com um professor universitário ou profissional ligado a uma universidade ou hospital universitário que tem ambulatório em saúde do trabalhador, essas três figuras vão analisar o dossiê desse trabalhador para verificar se há nexo de causalidade. Então você tem pelo menos três figuras aí médicas, né, mas que cada uma vai falar sobre uma coisa, né? O médico da empresa vai falar sobre incapacidade, o médico assistente vai falar sobre a existência da doença e esses outros três médicos profissionais, aí pode ser jurista, psicólogo, enfim, fisioterapeuta, vão dizer se existe incapacidade ou não. Ele passa a receber esse benefício, assim que ele protocola,
E se existir nexo de causalidade, o benefício dele muda. A empresa passa a pagar algo direto para ele, vamos dizer assim, né? Esse comitê, formado por essas três figuras, né, da seguridade, o inspetor e o professor universitário, eles têm de 3 a 4 meses para analisar cada dossiê, para verificar a existência de nexo. Então, a questão do tempo aí, né, é algo de extrema importância. A partir do momento que esse trabalhador protocola esse dossiê, passa a receber o benefício, não necessariamente ele é afastado do trabalho. Pelo contrário, ele retorna à empresa e o médico do trabalho tem a obrigação de tentar colocá-lo num outro posto de trabalho, mediante a aprovação do sindicato. O sindicato que vai dar a última palavra se aquele posto de trabalho, verificado pelo médico, está de acordo com as funções compatíveis desse trabalhador, inclusive as funções cognitivas. Então você tem todo um sistema atuando juntos, né? A seguridade, a própria empresa, a unidade básica de saúde, a universidade, né? Então você tem todo um aparato aí, né? Isso eu estou falando de apenas um trabalhador, né? E na justiça você tem uma associação de peritos, que é uma associação pública, em que para você se tornar perito judicial, a sua candidatura leva coisa de meses, né? Depois que você se torna perito cadastrado na justiça, você passa a ter sempre reciclagens, vamos dizer assim, que essa associação, né, oferece, aliás, obriga praticamente o perito para que ele passe sempre por atualizações. E ele também tem cerca de 6 meses para realizar uma perícia. Aqui nós temos 30 dias. Então acho que são, né, diferenças substanciais. Em relação a esse tema, para a gente concluir esse tema, você gostaria de acrescentar alguma coisa, de comentar alguma das suas conclusões ou sugestões que você tenha preparado a esse respeito? Eu acho que as conclusões que eu deixo na tese, que é o que eu estou pesquisando agora no pós-doutorado, né, é essa possibilidade de existir perícias que sejam características do campo de saúde do trabalhador, né? Então que elas sejam multiprofissionais, intersetoriais, interdisciplinares, né? Então o que eu venho pesquisando agora no pós-doutorado são algumas experiências de análise, de investigações que já tenham existido ou que ainda existam, né? Que tenham esse caráter, para que eu possa demonstrar que, olha, já aconteceram coisas semelhantes, né? É possível que isso exista. Como no exemplo francês, né? Então é possível que você tenha setores integrados para fazer uma coisa mais robusta e mais séria, né? Que você realmente olhe para essa saúde do trabalhador. Acho que seria isso. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço.